pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. A nossa aula de hoje, nós iremos discutir com vocês, fazer algumas reflexões sobre a presença das chamadas comunidades indígenas nativas, ou dos gentios, tupis, principalmente no nosso litoral. Os tupis, quando você basicamente trabalha com essa denominação, você se refere a várias tribos indígenas que falavam, evidentemente, o idioma tupi. Seria muito importante que você pudesse rever outras aulas nossas sobre as chamadas civilizações da América pré-colombiana, sobre os astecas, sobre os maias e os incas, até para que vocês possam fazer uma comparação com as chamadas sociedades tupis aqui no litoral brasileiro. Seria muito importante fazer uma comparação da organização política, da organização econômica, social e cultural dessas sociedades. Porque quando você fala dos astecas, maias e incas, você está falando de uma estrutura civilizatória dentro da chamada América pré-colombiana. Os tupis, você fala de uma estrutura comunitária, dentro do que nós vamos chamar aqui, basicamente, da América portuguesa pré-cabralina, ou seja, antes da chegada de Cabral, antes da chegada dos portugueses. E vamos analisar essas comunidades tupis, observando alguns antecedentes sobre esses tupis, falando da sua organização política, econômica e também sobre a sua sociedade e alguns dos hábitos, costumes culturais dessas sociedades, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos imagens, né, que vai nos representar essas chamadas comunidades das sociedades tupis no Brasil. No primeiro momento, você tem um mapa onde ele vai nos sinalizar as principais localidades, né, sobre a presença de várias sociedades nativas ou indígenas aqui no Brasil. E aqui nós temos uma delas, o Tupi-Guarani, temos o Gé, o Aruaque, o Caribe, né, e várias outras comunidades. A segunda imagem, nós vamos claramente observar a presença de um tupi. Nós temos um nativo tupi, e observem claramente pela imagem que a forma como ele se veste, a forma como ele basicamente está se posicionando em relação aos objetos bélicos que ele está utilizando, ao seu arco e flecha, já vão denotar algumas características da cultura e da sociedade desses povos tupis. E a outra imagem é uma imagem que mostra a primeira missa do Brasil, e juntamente com esses portugueses, nós temos a presença também de alguns povos tupis, que habitavam principalmente o nosso litoral. Ok? Então vamos agora analisar o comportamento político, o comportamento social, econômico e cultural dessas sociedades. Primeiro, analisando os aspectos políticos e econômicos. Quando você fala dos tupis, nós estamos falando de grupos de nativos, de gentios, como os europeus chamavam de grupos indígenas, né, que falavam a língua tupi. Então, tupi é uma série de grupos indígenas que falavam esse idioma. Tribos como os tamoios, os guarani, os tupiniquins, os tupinambás, os tabajara, que ocupavam principalmente parte do litoral brasileiro. Todos esses povos, eles falavam a língua tupi. Então, nós vamos caracterizar esses povos. Observe a diversidade de povos que nós temos, que vão, evidentemente, falar a língua tupi. Uma das principais características desses povos de língua, de idioma tupi, é o tribalismo, principalmente quando você fala da organização política. Nós temos uma organização política caracterizada como comunidades. São povos que se organizam dentro de uma estrutura comunitária. E quando se fala dessa estrutura comunitária, está se falando do tribalismo. Ou seja, esses povos, essas sociedades nativas da língua tupi, eles tinham uma organização de grupo de pessoas ligados entre si. Daí você vê a questão do tribalismo. Grupo de indígenas, de nativos, que eram ligados entre si
por laços de sangue, tá? Costumes e interesses comuns. Então, isso é uma característica do tribalismo, da organização política dessas sociedades, dessas comunidades nativas que utilizavam a língua tupi. Uma organização, eles se organizavam em grupos de pessoas onde estavam ligados por a questão sanguínea, laços de sangue, costumes e interesses comuns. Uma outra coisa importante, quando se observa a organização política desse tribalismo, é que essas sociedades de língua tupi, essas sociedades indígenas nativas, elas acabam construindo a sua aldeia numa mesma área. São sociedades que construíam a aldeia numa mesma área e falavam o idioma tupi. Né? É o caso ali dos guaranis, dos tupiniquins, dos tupinambás, dos tamoios, dos tabajaras, certo? Eles moravam geralmente em malocas. Essas habitações eram conhecidas como maloca. Cada maloca dessa tinha aproximadamente, reuniam aproximadamente de 6 a 8 malocas em uma determinada localidade, né, em uma aldeia. Você tinha aí entre 6 a 8, algumas com 6, outras com 7, outras com 8 malocas, onde cada aldeia dessa, elas giravam aproximadamente em torno de 200 indivíduos. Nós temos de 200 nativos que habitavam essas aldeias, aproximadamente ali entre 6 a 8 malocas. Né? Nós temos casos, inclusive, de aldeias, basicamente da língua tupi, que podiam chegar até mesmo a cifra de 600 pessoas. Ou seja, existe uma variação em torno de 200 indivíduos a 600 pessoas. Uma outra coisa interessante são os hábitos sedentários. Na verdade, esses povos tupis eram povos que tinham hábitos sedentários, a maioria deles, e praticavam uma agricultura. Uma agricultura, evidentemente, com técnicas primitivas, com técnicas de irrigação que não eram consideradas avançadas. Usavam técnicas primitivas de irrigação. É diferente, por exemplo, dos astecas e dos incas, lá nas chamadas civilizações da América pré-colombiana. Os astecas e os incas tinham uma base agrária, mas utilizavam sistemas avançados de irrigação, como as chinampas, por exemplo, dos astecas, o terraceamento dos incas. No caso desses povos tupis, aqui no nosso litoral brasileiro, principalmente, esses povos, eles praticavam uma agricultura utilizando técnicas primitivas, como é o caso da coivara. A principal técnica agrícola desenvolvida por eles era a coivara. Inclusive, essas terras que esses povos originalmente ocupavam, eles não costumavam deixar essas terras para trás, né? O que vai acabar caracterizando uma dinâmica de expansão sedentária. Eles vão ocupar essas terras, mas eles não vão abandonar essas terras. Pelo contrário, essas terras eles vão se fixar. Há um processo de fixação nessas terras, o que mostra aí uma organização sedentária. Inclusive, eles costumavam preparar os ambientes onde eles estavam e que eles iriam eventualmente se instalar. Eles costumavam, nessas terras, preparar o ambiente. Por exemplo, eles transformavam as florestas originais em áreas produtivas e cultiváveis para o desenvolvimento da agricultura. Mas, como eu falei, uma agricultura, que era a base econômica deles, só que uma agricultura que eles cultivavam, por exemplo, a mandioca, o milho, mas utilizavam uma técnica primitiva como a coivara, ok? Então, eles costumam preparar essas áreas onde eles ocupam. Eles transformam essas áreas de florestas originais em ambientes produtivos, e até mesmo cultiváveis para o desenvolvimento da sua subsistência. Porque eles trabalham com uma economia de subsistência. Nós temos uma economia de subsistência, uma economia coletiva, onde o que eles produzem é para atender a necessidade da comunidade. Nós estamos diante de um sistema comunitário. Ele tem uma organização política, econômica e até mesmo social e cultural baseado numa estrutura do sistema comunitário.
ok? Quando se fala da organização social, da sociedade, da cultura, desses diversos povos que falavam a língua tupi e que habitavam principalmente o nosso litoral, observe que, por exemplo, a organização social desses povos eram determinadas pelo sexo e pela idade. Então, eles tinham uma organização social, né, baseado na questão do sexo e da idade. Por exemplo, as mulheres, elas realizavam serviços domésticos, né? As mulheres estavam ali. As mulheres desses povos tupis realizavam serviço doméstico, trabalhavam na agricultura, principalmente com o plantio, com a semeadura, tá? E até mesmo a conservação e a colheita dessas atividades agrícolas. Também organizava a coleta de algumas frutas silvestres, de alguns mariscos. Trabalhavam não só na agricultura, mas também no sistema de coleta. E até mesmo, eu diria, na domesticação de alguns animais. E chegava a colaborar com a pesca. Então, observe que o papel da mulher nas sociedades nativas, indígenas, tupis, era um papel extremamente importante. A mulher ela não só cuidava dos filhos, mas ela também tinha uma participação na organização econômica e social desses povos tupis, trabalhando na agricultura, trabalhando na coleta, colaborando com a pesca, realizando serviços domésticos. Então, observe que era uma mulher que cumpria um papel bastante diverso. Essa mulher trabalhava de uma forma bastante diversificada dentro dessa sociedade. Essas sociedades, elas também trabalhavam na fabricação de farinhas e até mesmo algumas atividades artesanais. Por exemplo, elas costumavam tecer as suas redes, a fabricar os seus cestos, né, a trançar os chamados cestos, faziam tapetes, e até mesmo vários artigos de cerâmica. O que prova que nós temos aqui uma diversidade também na produção cultural. Essas sociedades tupis, reparem que elas se envolvem em várias atividades artesanais e até mesmo na fabricação, por exemplo, da farinha da mandioca. E dentro dessas atividades artesanais você tem a confecção de redes, a confecção de cestos, certo? Tapetes e até mesmo vários artigos feitos de quê? De cerâmica. Uma outra coisa importante quando você fala dessa organização social é você falar também do papel do homem. Nós falamos ainda há pouco sobre a mulher, que ela ocupava um espaço diverso dentro dessa sociedade. Os homens, de certa forma, também ocupavam um espaço diverso. Os homens dessas sociedades tupis, eles ocupavam-se da caça, eles ocupavam-se da pesca, eles também estavam ali envolvidos na fabricação de canoas, alguns instrumentos de trabalho e até mesmo a fabricação de algumas armas que eles geralmente utilizavam nas guerras contra outros povos indígenas. Porque as sociedades tupis eram sociedades que também estavam envolvidas em conflitos. Nós temos conflitos entre essas sociedades tupis com outras sociedades nativas. E geralmente os homens, por exemplo, eles estavam ali, exercendo essas funções, não só de caça, de pesca, mas também da fabricação de armas que eram utilizadas, inclusive, nesse processo de luta. E geralmente essas lutas que esses povos tupis realizavam contra outros povos, essas lutas eram motivadas, geralmente, por uma questão de quê? De ritual de vingança. Né? Você tem a presença nessas guerras, um ritual de vingança. Inclusive, as guerras visavam o quê? Capturar o inimigo. Esse era um dos objetivos principal dessas guerras, capturar o inimigo, a fim de quê? A fim de destiná-lo aos rituais antropofágicos, que os europeus chamaram de canibalismo. Então, os rituais antropofágicos são rituais basicamente presentes
entre as sociedades tupis. Essas sociedades tupis praticavam esses rituais, mas isso a partir do quê? A partir da vingança e a partir de guerras que eles estabeleciam com outras sociedades. Do ponto de vista religioso, já que nós estamos falando sobre sociedade, sobre cultura, é preciso também observar a religiosidade desses povos. Esses povos de sociedades tupis, eles eram politeístas. Eles acreditavam em diversos deuses, politeístas animistas, ou seja, os seus deuses estão ligados aos fenômenos da natureza. Inclusive, esses povos acreditavam descender de um personagem mitológico chamado Tupi. Eles acreditavam que eles eram provenientes, que eles eram descendentes desse personagem chamado o quê? Tupi. Inclusive, as tribos tupis, elas possuíam etnônimos, certo? Que começavam com Tupi. Né? Muitas delas possuíam etnônimos que começavam com Tupi. Por exemplo, Tupinambás, Tupiniquins, Tupiminóis. Olha só, são etnônimos que elas utilizavam, né, com esse termo Tupi, até porque o Tupi, existe todo um lado místico, um lado religioso, um aspecto religioso, um aspecto mitológico nesse termo Tupi, porque eles acreditavam que eles descendiam, evidentemente, desse personagem, desse Tupi. Daí a necessidade de você observar que algumas dessas sociedades tupis, elas utilizavam etnônimos que tinham no início a palavra Tupi, né? Os tupinambás, que inclusive habitavam a nossa ilha de Upoaçu, a ilha de São Luís era habitada por povos tupinambás, que chegaram até a fazer aliança com os franceses na época da invasão francesa aqui em São Luís. Então, os tupinambás, os tupiniquins, os tupiminóis, são povos tupis que, evidentemente, utilizavam essa expressão. O que prova que a religião desses povos é uma religião extremamente o quê? Rica, principalmente na diversidade dos deuses. Os deuses estão ligados aos fenômenos da natureza. O trovão, a chuva, o sol, a lua, o movimento dos rios, as florestas, algumas árvores. Então, tudo isso está presente na religiosidade desses povos tupis, que eram povos que, na verdade, acreditavam em vários deuses, principalmente ligados a essa questão da diversidade animista, né? Ou seja, um politeísmo com bastante diversidade animista. O que prova que a estrutura de organização política, olha só, tribalismo, a estrutura de organização econômica, uma agricultura coletiva, uma agricultura com técnicas primitivas, com a utilização da coivara, a presença basicamente de uma produção de subsistência para atender a necessidade da comunidade, vivendo em malocas, uma cultura bastante diversificada, certo? Então, observe que essas sociedades tupis, que habitaram principalmente o nosso litoral, essas sociedades tupis, a forma como elas se organizam é baseada no sistema comunitário. Nós estamos diante de um sistema comunitário. É diferente do que nós vimos, por exemplo, lá com os astecas, com os maias, com os incas. Ali você tem uma estrutura civilizatória. Aqui não. Aqui você tem uma estrutura comunitária. Então, tome muito cuidado com isso. Porque, por exemplo, os astecas, os maias, os incas, você tem a presença de um Estado. Aqui não. Aqui você tem a presença de um tribalismo, com a presença do cacique, né? Ainda tem os líderes espirituais, chamados pajés. Então, uma estrutura tribal. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.